Eu gostaria só de perguntar para o doutor Tolini o seguinte, essa questão final que Silai falou, que eu também que era uma coisa que estava pensando, porque o governo acaba de anunciar, você falou muito no sentido de simplificar o PPA, né? E a proposta do governo vai na direção contrária, no meu entendimento é isso. Por quê? Porque, na verdade, o governo acaba de anunciar que vai propor, para ser colocado na LDO, na Lei de Responsabilidade Fiscal, um dispositivo atribuindo ao PPA a fixação de limites, né, para a despesa pública plurianual. Não é só anual, é plurianual. Ou seja, você vai ter, então, o que o Silai disse, espaço fiscal plurianual para 4 anos. Né? Quer dizer, vai transformar o PPA, na verdade, na principal peça orçamentária, na minha avaliação assim, inicial, do próprio sistema, né, de planejamento e orçamento do país. Eu queria que você, agora, a partir dos 5 minutos que você vai ter, também colocasse isso como suas considerações. Realmente 5 minutos vai ser bastante complicado. Tem até 2 perguntas que eu recebi aqui, não sei nem por onde eu começo. Eu queria comentar também a fala da Débora e do Silai, mas eu vou começar com uma pergunta bem rápida aqui, a questão da antecipação, a questão foi colocada aqui da antecipação do prazo da estimativa do encaminhamento do PPA, né? Eu acho que o governo, todos os governos, todos os entes já tiveram aí 6 ou 7 experiências de PPA, então houve um ganho de eficiência muito grande das equipes na elaboração desse instrumento. Eu acho que esse ganho de elaboração, ele faz com que você tenha a possibilidade de comprimir aquele prazo inicial. Eu me recordo que o primeiro PPA foi muito complicado, o prazo lá em 30 de agosto foi muito difícil, mas na verdade o trabalho começou muito antes. Se eu trouxer o prazo para abril, é óbvio que você não vai esperar o novo governo começar para começar a fazer o projeto. Você, na verdade, tem que começar a trabalhar no ano anterior, já deixar os cenários preparados, e o novo governo entrante, ele, com base nesses cenários, escolheria o cenário dele e você, ali em 4 meses, se finalizaria, né? Então, na minha concepção, é factível. Eu já recebi muito sim, muito não. Eu já fiz essa apresentação em diversos órgãos do serviço público, diversos ministérios, vários locais, Estado, FGV, e toda hora tem gente que acha que dá, tem gente que acha que não, realmente é bastante polêmico. Uma outra pergunta, bem rapidamente também, a questão da estimativa de receita, a pessoa coloca, não se identifica, o Marco Antônio, ele coloca aqui que não ficaria muito cedo, você vai ter que fazer a estimativa em 15 de abril, na verdade, não é bem assim, quer dizer, a LDO ela é apresentada em 15 de abril, submetido o projeto, mas o Congresso tem até 17 de julho para aprovar, e o Congresso muda a receita, e aí seria uma razão maior ainda para o Congresso mudar. Então, a estimativa seria atualizada pelo menos até julho, tá? E, evidentemente, nós começaríamos a execução em janeiro, teria uma defasagem de 6 meses, e, evidentemente, nós teríamos mecanismos de correção. A receita mais alta, eu teria os decretos de contingenciamento, receita mais baixa, receita mais baixa, contingenciamento, receita mais alta, créditos adicionais, né? Então, e a tendência é que isso passe a ser marginal a partir do momento que o Congresso não reestime receitas, que hoje as receitas são completamente fictícias por conta desse desejo dos congressistas de arranjarem espaço para a inclusão de emendas, né? Passando para a questão do Ribamar, eu acho que é um assunto que, enfim, eu não gostaria de abordar muito, mas, enfim, eu acho que quando você coloca um limite como esse que está sendo proposto, que é uma cópia do que se faz nos Estados Unidos e na Alemanha, né? A Alemanha e os Estados Unidos fizeram essa mesma linha, eu acho que esse modelo que está sendo proposto é uma cópia disso. Eu acho que, no fundo, denota uma falência da capacidade de gestão da administração pública, tá? Você coloca uma regra maior que fala, o limite é esse aqui e eu não posso passar, e se passar, as consequências são essas. Então, para mim, é uma incapacidade de gestão que permite que os gastos cheguem nesse patamar. Na verdade, se houvesse uma capacidade de gestão efetiva, se houvesse um modelo que permitisse isso, eu nunca chegaria nesse patamar e poderia tomar as decisões ano a ano.
O que nós temos por trás disso aí, muito interessante, 2014, 2015, que foi a falência do mito do contingenciamento. Até 2013, eu acho que 90% aqui dos analistas de orçamentos, colegas lá da Câmara e do Senado, eu acho que todo mundo pensava, não, se tiver, não tem problema deixar o orçamento inchado não, que qualquer coisa a gente faz o contingenciamento e pronto. Então, o contingenciamento era um milagre que resolvia tudo, você fazia a lei orçamentária do jeito que você queria, e aí no contingenciamento você colocava a realidade, você limitava a realidade, a possibilidade de execução do gasto. E isso acabou em 2014. Por quê? Porque você percebeu que ao longo dos anos houve um aumento muito forte na despesa legislada, que aqui no Brasil erroneamente a gente chama de despesa obrigatória, mas que no fundo não é. Despesa obrigatória é no modelo americano, que tem orçamento obrigatório. O nosso aqui não é obrigatório, salvo poucas exceções, transferências constitucionais e tal, o resto não é obrigatório, o resto é legislado. Mas enfim, essas despesas legisladas, elas cresceram tanto, tomaram uma proporção tão grande das despesas, que o contingenciamento que afeta a despesa discricionária se mostrou incapaz de resolver a questão fiscal. Então, 14 e 15 jogou uma luz em relação a esses problemas. As pessoas perceberam que tem alguma coisa errada, tem uma coisa muito errada. E aí surgem essas soluções milagrosas. Vamos colocar um limite, 19%, um teto, não sei o quê, tal. Eu realmente eu entendo que, dada a situação que a gente está, talvez seja a única forma de realmente controlar essas coisas. Mas eu lamento que a gente tenha chegado a esse ponto. Eu acho que a gente precisava ter percebido, através dos nossos modelos, de que havia um excesso de autorização, um excesso de despesa legislada, benefícios sociais que o Estado não tinha capacidade de pagar. E, infelizmente, essa percepção não ocorreu, e agora nós estamos tomando o remédio mais forte, que é colocar um limite de gasto. Rapidamente aqui, em relação aos comentários da Débora, eu acho que a questão da estratégia de governança, quando a gente propõe um sistema de investimento público, é justamente isso que nós estamos querendo. Porque o sistema de investimento público, ele vai trazer todas as etapas do projeto de investimento e ele vai exigir que os projetos sejam concebidos dentro de uma lógica pré-estabelecida, com requisitos pré-estabelecidos, permitindo a comparabilidade desses projetos e possibilitando ao órgão central que selecione aqueles projetos que trarão maior retorno econômico ou maior benefício social. Tá? Então, por isso eu tenho essas diversas etapas. A etapa de seleção não é uma coisa vaga. Como é que eu vou selecionar um projeto? Eu vou ter critérios específicos para analisar. Os projetos vão ser pontuados. Aqueles projetos com mais pontos vão para frente, os projetos com menos pontos vão para trás. O modelo do Chile não é um modelo perfeito, apesar de ser um dos melhores do mundo. Eles têm problemas com externalidades, quando eles montaram, tem problema de defasagem, que você aí mencionou. Eu concordo que tem que ser feito paulatinamente. Mas no modelo do Chile, por exemplo, eles deixaram de considerar algumas externalidades e acabou levando uma concentração muito grande de beneficiários no entorno de Santiago. Então, Santiago hoje é cercado por cinturão de pobreza, porque o modelo alocacional deles, dos projetos, não previu essa externalidade. Então, os benefícios atraíram a população para Santiago. Hoje, eles estão tentando colocar no sistema, no modelo deles, essas externalidades negativas como sendo um fator para impedir a execução daqueles projetos que estariam atraindo mais pessoas para determinadas regiões territoriais. É importante lembrar, a Débora falou territorial, que não aparece, não sei o que e tal. Isso aqui é uma lei complementar. Isso aqui eu estou colocando a linha geral do sistema, apenas a ideia do sistema. A criação do sistema, está dito aqui no projeto de lei, vai ser com base na lei federal. Uma lei vai criar e vai estabelecer todos esses detalhes. Tá? Então não adianta a gente achar que na lei complementar eu vou colocar todo esse modelo do Sistema Nacional de Investimentos de uma forma completa. Isso é impossível. A questão do banco do projeto, eu acho que tem alguma confusão aqui. Na verdade, não é um banco de projeto, não é um banco de projeto único, é um Sistema Nacional de Investimentos Públicos único, vale para todo o país, estabelecendo as normas gerais a nível federal, e os estados e municípios podem ter suas leis específicas estabelecendo normas complementares. Em relação ao banco de projetos, não. Banco de projetos, cada ente vai ter o seu banco, cada ente acima de 200 mil habitantes. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, só para ilustrar, que Alagoas precisou de recursos da União para fazer lá uma rodovia estadual lá.
Aí ele apresentou um projetinho, supondo que isso fosse possível. Apresentou um projetinho, o Ministério dos Transportes gostou, mandou para a SPI analisou, aprovou. Aquele projeto ele vai constar do Banco de Projetos da União se o financiamento total do projeto por parte da União for superior a 50% do custo estimado do projeto. Tá? Se a participação da União for inferior a 50% do custo do projeto, ele vai constar apenas do Banco de Projetos de Alagoas. Ele não consta do Banco de Projetos da União. Ou seja, o ente só faz parte daquele ente, aqueles projetos que o ente está financiando na sua maior parte. Tá? A questão do PPA, a Débora coloca, mas tem mais exigências, isso é incompatível com o prazo e tal. Eu até concordo, eu acho realmente, mas aqui eu queria fazer um comentário, porque eu mencionei rapidamente que o PPA, que a gente não pode mexer no PPA porque a Constituição assim estabelece, né? Mas quando você para pensar a Constituição do Brasil, quem aqui tem um pouco mais de idade, acompanhou lá em 87, 88, sabe que a Constituição brasileira foi preparada pressupondo um modelo parlamentarista de governo. E no final o presidencialismo ganhou. Então o que acontece? Você tem, por exemplo, o PPA aprovado pelo Congresso. No sistema parlamentarista, perfeito. Apesar de que nenhum país desenvolvido do mundo tem isso. Né? Os países da Europa, os países da OCDE, os países industrializados, ninguém tem um plano de governo aprovado pelo Congresso. Mas tudo bem. No sistema presidencialista, eu pergunto para vocês, faz sentido você ter um candidato eleito, supostamente, na teoria, sabe que na prática é diferente, mas enfim, na teoria, o cara foi eleito com uma plataforma de governo. Ele tinha um plano de governo. Faz sentido ele assumir o governo e ele ter que submeter esse plano ao Congresso? Aí o Congresso pode mudar totalmente o plano dele, quer dizer, se ele foi eleito pela maioria da população, ele foi eleito para executar aquilo que ele falou na campanha. Por que ele precisa aprovar isso no Congresso? Né? Eu sou funcionário do Congresso, sou funcionário da Câmara, mas quando penso no orçamento, eu não penso poder A, poder B, eu penso no processo orçamentário como um todo. Então, eu acho que esses países da Europa, eles já substituíram na prática o PPA, esses planos de base fixa, há muito tempo eles já substituíram por cenário fiscal de médio prazo, que está proposto aqui, que não deu tempo de eu falar. Mas o cenário fiscal de médio prazo é uma forma de você alocar os gastos do médio prazo todo ano, fazendo revisão anual. É um processo de base móvel. Todo ano eu tiro um ano e coloco mais um ano lá para frente. Então, nós temos uma proposta aqui de cenário de 4 anos. A importância do cenário de 4 anos, vocês que são da carreira, principalmente vocês que são da SOF, está ali o Luiz Guilherme, que não me deixa mentir sozinho, o Marcão. Existe um problema, desculpa estar me estendendo um pouquinho, mas acho que é importante esse ponto. Existe uma questão fundamental que é muito difícil resolver lá na SOF. Eu não sei nos últimos anos, não tenho participado lá, mas enfim. A questão é a seguinte: qual é o limite que eu dou para cada ministério no momento que ele vai elaborar o orçamento dele? Limite de investimento, desculpa. Qual é o limite de investimento? O limite de custeio é muito fácil. É o linear, é saber mais ou menos o que está acontecendo logo, precisa um pouco mais, um pouco menos, uma coisa nova, uma coisa que saiu, você acerta ali, pessoal, custeio, é muito fácil. O problema é o investimento. Como é que eu faço para determinar esse limite? Hoje, você faz, não sei, hoje não, digo, uns anos atrás, quando eu tinha conhecimento, não sei se mudou alguma coisa, essa questão era central dentro da SOF e é feita de uma forma meio arbitrária. Você meio que, com base nos projetos, não sei o quê, nos anos anteriores, você acaba ali tendo uma componente inercial e acaba determinando esse limite. O ideal seria você ter um cenário fiscal construindo a cada 4 anos. Aquele cenário vem se aproximando, a cada ano ele vai se aproximando. No momento que você vai elaborar sua lei orçamentária, esse limite já está dado no seu próprio cenário fiscal de médio prazo, porque o cenário ele já reparte a despesa entre os ministérios. Desde 4 anos atrás já tinha essa proposição. Então eu sei que o Ministério da Agricultura ele ia receber tanto. 4 anos atrás eu previ que em 2016 a Agricultura ia receber X. 3 anos atrás o X mudou para Y, 2 anos atrás o Y mudou para Z, e no último ano mudou para tanto. Então, quando eu vou definir esse limite, eu já tenho muito mais estudo, muito mais informação e muito mais capacidade de definir esse limite para o Ministério de uma forma baseada no médio prazo. Então, é isso que a Europa faz, é isso que a Austrália faz, é isso que os países desenvolvidos fazem, né? E a gente continua aqui com PPA e tal. Eu acho que o PPA é um instrumento legal. Por mim, eu tiraria da Constituição. Isso não é menosprezo ao planejamento.
Eu acho que o planejamento tem que ocorrer, o planejamento setorial é muito importante. Um outro problema grave do PPA, eu sou obrigado a planejar a área de energia da mesma forma que eu sou obrigado a planejar a área de turismo. Tudo igualzinho, como se os setores fossem homogêneos. Energia, eu posso levar 10 anos para maturar os meus investimentos. Turismo eu posso decidir no curto prazo. E, no entanto, os dois são submetidos à mesma regra de planejamento. Estradas, também eu preciso de um horizonte maior de tempo. Mas será que eu preciso, na área de cultura, também de um horizonte maior de tempo? Então, essas questões a gente fica perdendo muito tempo com isso. Eu acho que eu seria muito mais favorável a um sistema de planejamento em que a gente trabalhasse com planos setoriais, que você tivesse uma unidade aqui no planejamento que consolidasse isso, baseado no programa de governo do candidato, sem necessidade de submissão ao Congresso. O Congresso continuaria aprovando a lei orçamentária, etc. O último ponto aqui da Débora, que eu não posso deixar de mencionar, a questão da avaliação. Realmente, quando a gente faz um projeto de lei, a gente acaba aglutinando as matérias por similaridade. Existe um título, que é o título de controle e avaliação. Então, eu queria deixar claro que a avaliação não está subordinada ao controle, ele é apenas uma forma de arranjo do projeto, eles estão juntos. Existe um capítulo específico para avaliação, distinto dos capítulos de controle interno, controle externo, controle social, né? Esse capítulo de avaliação, ele de fato, ele cresceu muito. Nós tivemos o substitutivo primeiro, que o senador Ferraz apresentou, que foi objeto de audiência pública no Senado, e a partir dessa audiência, o presidente da comissão, o senador Delcídio Amaral, deu um prazo de 30 dias para a Fazenda e Planejamento se pronunciarem sobre o projeto. E nesse prazo de 30 dias, que acabou sendo um pouco maior, nós tivemos inúmeras reuniões com o Ministério da Fazenda, inúmeras. Toda a equipe técnica da Fazenda, contabilidade, SPE, o Tesouro, em diversas áreas, o secretário executivo, todo mundo, esse projeto, essa versão 2, ela se beneficiou de muitas sugestões e muitas reuniões. E uma das coisas que eles estavam muito preocupados, uma preocupação que vinha do ministro Levi, era a questão da avaliação. Havia percepção de que no Brasil os programas estavam sendo aprovados, principalmente os programas de subsídios, subvenções econômicas, eles eram aprovados, são aprovados e ficam ali eternamente, não são revistos nunca. Por isso que essa parte acabou sendo realmente cresceu muito. Eu acho que por nós que estamos lá trabalhando no Congresso, nós enxugaríamos um pouco isso. Eu acho que nós temos, se tivesse um momento de fazer uma revisão, nós vamos fazer isso. Mas enfim, foi essa posição da Fazenda de que queria que as avaliações começassem de fato a ser feitas no Brasil. Em relação infelizmente, o Ministério do Planejamento não teve participação nenhuma oficialmente nesse projeto. Houve digamos assim, por opção, o Ministério não se envolveu, mas pelo fato de eu já ter trabalhado muitos anos na SOF, conhecer muita gente, eu acabei recebendo vários comentários, centenas de comentários de colegas nossos, e esses comentários foram extremamente benéficos, eu incorporei grande parte. Foi uma colaboração informal que foi muito válida e muito importante aqui para o nosso projeto. O último ponto aqui, que eu não posso deixar de falar, do Silaí, o Silaí mencionou o ministro lá da Integração Nacional que virou ordenador de despesa. Eu queria falar para o Silaí que existe um país em que o presidente é o ordenador de despesa. Tudo. Comprou uma caneta, quem tem que autorizar o presidente. Evidentemente é um país da África, né? Mas é uma ditadura e o cara quer controlar tudo e ele é o ordenador de despesa do país. Quando ele viaja de férias, ele delega para o primeiro-ministro se for gasto abaixo de um determinado valor. Está lá até hoje com o presidente. A questão da LOA, eu concordo plenamente com o Silaí, eu também não enxergo, ao contrário da maioria dos meus colegas lá do Congresso, Câmara e Senado, eu também não enxergo o orçamento como uma peça de controle. Eu acho que isso é uma visão arcaica. Eu não vejo esse conflito executivo-legislativo. O legislativo tem que controlar o executivo. Eu acho isso uma coisa completamente sem sentido. Eu acho que a lei orçamentária ela é feita para dar transparência para o cidadão, para informar o cidadão o que o Estado vai fazer. Eu sou muito mais favorável ao modelo no qual o gestor tenha flexibilidade para executar e que você tenha transparência total disso aí. Tem informação plena, acesso pleno. A questão, eu não vou comentar a segregação do pessoal, já tinha falado rapidamente, classificadores, uma pena não deu tempo de falar, mas
Agradeço o elogio de Silaí. Eu acho que é um avanço importante desse projeto realmente, é você fazer uma lei orçamentária sem essa loucura de ficar colocando modalidade de aplicação na lei e vários outros, né? A lei orçamentária, eu garanto que 95% da população brasileira, bem mais até, não consegue entender a lei orçamentária brasileira. Lê e não sabe o que está ali, né? O último ponto para finalizar aqui, desculpa novamente ter extrapolado, a questão do resto a pagar. O Silaí comenta que o prazo é curto, eu concordo com ele em parte, né? Eu acho que se a gente pensar dentro da nossa ótica atual, em que o resto a pagar é imenso, equivale a um orçamento ou dois, realmente fica muito complicado. Se você pensar no novo modelo, se eventualmente o que está proposto aqui vier a ser implementado, o resto a pagar vai passar a ser marginal. Ele vai realmente ser resto a pagar e não resto a executar. E o resto a pagar ele vai ser aquele último mês de execução que não deu para fechar as coisas ali. Na parte custeio, eu acho que 3 meses é suficiente, como vários países fazem. Na parte de investimento, 6 meses. E aí a gente tem a exceção dos projetos plurianuais, evidentemente, eu não posso exigir 3 ou 6 meses, aí eu tenho prazo maior para que eles sejam pagos, né? Como é feito nos Estados Unidos? Silaí mencionou os Estados Unidos, mas não dá para a gente imitar os Estados Unidos, porque as coisas são muito diferentes. Lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, as pessoas não têm muita noção disso, o orçamento quase que todo é executado por resto a pagar. É uma forma diferente que eles fazem, a despesa obrigatória, você é obrigado a gastar tanto, e você tem tantos anos para gastar isso. Então, são realidades distintas, a gente não pode apropriar exatamente como é feito lá. Obrigado, Ribamar.